Oi, pra ti que é novo aqui no canal, eu sou a Adri Toigo, doutora em biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o quarto vídeo da Batalha de Artigos. Essa disputa acontece lá no YouTube, a gente coloca 2 artigos e tu escolhe qual vai ser o artigo que vai vir aqui pro YouTube para ser dissecado pela gente por meio de um diagrama V. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, assina o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente faz, deixa teu like e... Produção! Roda a vinheta! Faleceu. E com 74% dos votos, o artigo vencedor dessa batalha foi escrito por Healy e colaboradores em 2014, denominado The Effects of Myofascial Release with Foam Roller on Performance. Esse artigo foi publicado no Journal of Strength and Conditioning Research, volume 28, número 1, páginas 61 a 68. Para te explicar esse artigo, eu vou usar um diagrama V. Se tu ainda não sabe o que é um diagrama V, eu vou deixar por aqui um card te explicando direitinho como é que se usa essa técnica. Vamos começar? A questão foco desse artigo é o uso do rolo de liberação miofascial, mais conhecido como foam roller, antes de um teste físico, pode melhorar a performance? Visão de mundo. Exercícios regulares e performance podem resultar em microtraumas musculares, que são danos a pequenos músculos. A resposta inflamatória pode levar à formação de tecido cicatricial na fáscia ao longo do tempo, a qual pode causar disfunções musculares. Ao longo do tempo, a massagem tem sido usada para prevenir estas disfunções e aumentar o relaxamento, reduzindo tensões musculares e dor, consequentemente aumentando a performance atlética. Aqui a gente tem as referências dos autores que falam sobre esse assunto. Temos 2 pontos interessantes nessa visão de mundo. Esses microtraumas induzidos pelo exercício são os responsáveis pela dor muscular de início tardio. E o outro ponto é a questão da massagem, e aí não se está fazendo juízo de que massagem é, como uma potencial ajuda na recuperação da dor muscular e consequente aumento de performance. Por outro lado, não se está, dentro desse parágrafo, mencionando questão de aumento, por exemplo, de carga durante o treino ou prevenção de dor muscular de início tardio. Nada disso. Muito bem, vamos adiante. Princípios. Na última década, a liberação miofascial tornou-se uma modalidade comum no tratamento dos tecidos moles. E aqui, de novo, citamos os autores. Na liberação miofascial, as pessoas usam o peso do corpo em um rolo de espuma ou de isopor para exercer pressão no tecido mole. Variando a posição, as pessoas conseguem isolar áreas específicas do corpo e tratar restrições nos tecidos moles. Muito utilizado nas academias, por exemplo, quando as pessoas estão com contraturas musculares e por meio desses rolos de liberação miofascial ou foam rollers, como são muito conhecidos, as pessoas conseguem chegar em pontos que muitas vezes são muito profundos de contraturas musculares e a partir da aplicação da pressão, mobilizar esses pontos tentando liberar ou soltar pontos de gatilho ou pontos de tensão. Esse tipo de automassagem antes do treino tem sido sugerido como auxílio na restauração da relação comprimento-tensão, permitindo um melhor aquecimento. E aí a gente tem uma referência importante, que é do Michael Boyle, em 2009, além de outros pesquisadores, como Clark e Russell, em 2009 também. Nessa relação comprimento-tensão, estamos aqui entendendo que um ponto positivo da liberação miofascial seria desfazer pontes cruzadas que não teriam sido desconectadas ao final da contração muscular, permitindo assim uma maior possibilidade de novos contatos e, por conseguinte, aproximação das miofibrilas no sentido de aumento de produção de força durante a contração muscular. E aí entra um ponto importante. A literatura leiga sugere que a liberação miofascial antes do treino permite ao atleta aumentar o volume de treino e diminuir disfunções desencadeadas por microtraumas, diminuindo o custo de contratar outro profissional.
Bom, aqui temos pontos importantes já nos princípios para começar a fazer algumas inferências. Primeiro que essa literatura, como diz o próprio texto, ela é leiga, ela é baseada não em evidências científicas, mas na experiência das pessoas, o que é chamado de conhecimento anedótico. Outro ponto importante é a tentativa de diminuir o custo com a contratação de fisioterapeutas ou de massoterapeutas para suprir essa função de manipulação, de massoterapia, de técnicas de relaxamento no pós-treino. Apesar de poucas evidências científicas, ainda se nota um empenho por parte de treinadores e professores no sentido de ensinar os seus alunos o uso do foam roller como técnica de liberação miofascial nas academias. Uma explicação alternativa para os benefícios percebidos para essa técnica está no seu potencial como aquecimento, o que pode ser bastante similar às pranchas isométricas, porque tanto no foam roller quanto nas pranchas isométricas existe uma sustentação do peso do corpo no sentido ou na tentativa de aumentar o fluxo sanguíneo e a temperatura muscular e da pele, aumentar também a flexibilidade e a mobilidade. E a partir daí, sim, temos referências que embasam esses aspectos. Por fim, o efeito do uso do foam roller parece ser mais psicológico do que físico, segundo Ogai, 2008, Virapong, 2005 e Weinberg, 1988. As palavras-chave do presente estudo são liberação miofascial, foam rolling e performance atlética. Como se deu essa pesquisa? Foram 26 voluntários, 13 de cada sexo, universitários ativos recreacionalmente, ou seja, não eram atletas, nem amadores, nem profissionais, em atividades 3 a 4 vezes por semana por pelo menos 6 meses. Idade média de 21,56, mais ou menos 2,4 anos. Massa corporal, no caso das mulheres, 65,32, mais ou menos 13,23 quilos. No caso dos homens, 74,1, mais ou menos 9,51 quilogramas. Estatura, no caso das mulheres, 164,76, mais ou menos 6,54 centímetros. No caso dos homens, 176,23, mais ou menos 6 centímetros. E um índice de massa corporal, no caso das mulheres, de 24,1, mais ou menos 5,12 kg por metro quadrado. E no caso dos homens, 23,83, mais ou menos 5,52 kg por metro quadrado. No evento, as informações preliminares foram completar um questionário de atividade física e hábitos alimentares, complementar um diário de 48 horas antes das sessões experimentais para saber exatamente o que o voluntário estava ingerindo naquele momento, o compromisso de não usar álcool, cafeína ou anti-inflamatórios durante todo o período do estudo e não participar de atividades de intensidade vigorosa 48 horas antes dos testes. A sessão 1 foi uma sessão de familiarização na qual houve medidas antropométricas, cálculo do IMC e estabelecimento do percentual de gordura. Nessa primeira sessão de familiarização, as medidas antropométricas, o cálculo do IMC e o percentual de gordura foram obtidos de um pleximógrafo de deslocamento de ar que vocês estão vendo nessa figura, e as medidas de dor muscular, fadiga e percepção de esforço no pré-teste foram obtidas do Soreness Palpation Rating Scale, do Overall Fatigue Scale e do Overall Soreness Scale, além da escala de Borg. Nas sessões 2 e 3, houve um aquecimento padronizado, composto de 5 repetições para cada lado, nos exercícios apontados, que foram a passada em deslocamento, a projeção dos joelhos em direção ao peito no lugar, o agachamento lateral, a corrida no lugar projetando os tornozelos em direção ao glúteo, o Frankenstein, que é esse exercício onde se faz um chute alto com os joelhos estendidos, e a caminhada com o agachamento profundo tocando o chão. A seguir, os participantes foram randomizados em 2 grupos. Isso foi um estudo transversal randomizado.
o grupo experimental realizou antes do teste automassagem no foam roller por 30 segundos cada nas seguintes posições: quadríceps, isquiotibiais, gastrocnêmios, banda iliotibial, latíssimo do dorso e romboides. O foam roller utilizado foi o Multilevel Rigid Roller, que tem saliências por ser considerado como o melhor foam roller para produzir mais pressão no tecido mole e com maior área de contato em comparação a outro modelo de construção um pouco mais plana. Já o grupo controle realizou antes do teste pranchas isométricas por 30 segundos cada, a prancha sobre os cotovelos, a prancha lateral com o braço estendido, a prancha lateral com o braço estendido e a perna suspensa, a prancha lateral sobre o cotovelo e a ponte. Ambos os grupos, tanto experimental quanto controle, foram submetidos a testes logo após a situação de liberação miofascial e de pranchas. O primeiro teste foi um teste de força isométrica realizado na posição de quarto de agachamento, que é uma flexão de joelho a 135 graus na Smith Machine, mantendo a barra por 10 segundos. O segundo teste foi um teste de salto vertical no Vertec, que é esse equipamento que está aparecendo aí na tela, e uma plataforma de força para medir tanto a altura do salto quanto a força de reação do solo. E a agilidade foi medida por um teste shuttle run de 5, 10, 5 jardas, que corresponde a 4,6, 9,2, 4,6 metros. Era um teste de mudança de direção, em 2 tentativas, sendo considerada a melhor dessas 2. O que foi registrado foi a dor, a fadiga e a percepção de esforço, dependendo do protocolo em escalas de 1 a 10 ou de 1 a 11, a altura do salto vertical em centímetros, a potência do salto em watts, a força em newtons e o teste de agilidade em tempo em segundos. Nas transformações, foi feita uma nova 2x2, tentativa por gênero, com medidas repetidas para cada medida, e teste pós-hoc de Bonferroni, no caso de determinar onde estavam as diferenças. Também foi feito um teste T de Student, pareado, para determinar se havia diferenças nas variáveis de percepção de dor, esforço e fadiga. O intervalo de confiança foi de 95% ou P menor do que 0,05. Os resultados para o salto vertical e mudança de direção não apontaram diferenças estatisticamente significantes entre foam roller e prancha em todas as variáveis avaliadas no salto vertical e no teste de agilidade. Portanto, não houve diferença na altura do salto, nem na potência, nem na força, nem no tempo no teste de agilidade. O que significa que tanto a autoliberação miofascial feita pelo foam roller quanto o aquecimento realizado com prancha isométrica e ponte não alteraram a diferença na performance em nenhum desses testes aplicados. O que mudou foi que, em todos os testes, os homens apresentaram resultados superiores aos das mulheres, mas não houve resultado no grupo de homens, tanto nos testes realizados após o foam roller como nos testes realizados após a prática das pranchas isométricas e da ponte. Os resultados para dor muscular, fadiga e percepção de esforço apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Como se pode ver aqui no gráfico, o grupo que realizou prancha apresentou uma percepção de fadiga em uma escala de 0 a 10 maior, estatisticamente significante, em relação ao grupo que fez a autoliberação miofascial. Nos resultados para a fadiga, percepção de esforço e dor, houve diferença na escala de Borg do pré para o pós-teste, na escala de dor do pré para o pós-teste e na escala de dor mediante palpação do pré-teste também para o pós-teste. Todos eles com um P menor do que 0,05. O que aprendemos com esses resultados? O único benefício do foam roller em relação à prancha isométrica apontado nesse estudo parece ser uma diminuição na percepção de fadiga, e não na performance dos testes. Goodwin e colaboradores, em 2007, encontraram resultados semelhantes com o uso de massagem na performance em sprints. A duração das massagens foi de 20 minutos contra os 5 minutos de foam roller do presente estudo. ESC e colaboradores, em 1987,
reportaram um aumento na força muscular na extensão de perna após a aplicação de massagem por 10 a 15 minutos antes do treino em comparação ao repouso passivo. A compressão no foam roller no presente estudo pode não ter sido suficiente para melhorar os resultados da performance por ter sido autodeterminada, ao contrário do estudo de ESC, que foi com massagem realizada por um profissional massoterapeuta. Miller e colaboradores mediram a amplitude de movimento antes e depois do uso do foam roller em um protocolo de 3 vezes por semana durante 8 semanas, comparando a um grupo controle que não utilizou o foam roller. Os indivíduos tinham reduzida amplitude de movimento na extensão de joelhos em ambos os grupos e não houve diferença estatisticamente significativa na amplitude de movimento em função do foam roller. Mori e colaboradores 2004 e Ogai e colaboradores 2008 examinaram o efeito da massagem após exercício isométrico. Ambos defendem que a massagem diminuiu a fadiga pelo aumento do volume de sangue muscular, o que pode ajudar a remover o ácido lático. Essa poderia ser uma explicação para o grupo controle do presente estudo, que realizou exercícios isométricos em pranchas diferentes e na ponte. Virapong e colaboradores 1988, Weinberg e colaboradores 1988 e Hemmings e colaboradores em 2000 apontam os seguintes benefícios da massagem. A pressão parece ativar o sistema parasimpático, reduzindo os níveis de cortisol salivar. Cortisol é o hormônio do estresse. Melhora do humor com decréscimo na tensão, confusão, fadiga, ansiedade e depressão, e melhora da sensação de bem-estar, calma e percepção de relaxamento e recuperação. Asserções de conhecimento ou respostas à questão foco. O uso do foam roller antes dos testes não contribuiu para a melhora da performance nos testes aplicados. Lembrando, foram testes de salto vertical e de agilidade. Nos testes de força, potência e altura do salto vertical, os resultados dos homens foram significativamente maiores do que os resultados para as mulheres. Entretanto, convém lembrar que normalmente as mulheres têm 2/3 da força dos homens. Então esse resultado parece estar compatível com a normalidade. E por fim, houve maior percepção de fadiga no grupo que realizou as pranchas e a ponte em relação ao grupo que utilizou o foam roller para fazer a autoliberação miofacial. Nas asserções de valor, o que fica então para a gente é que o foam roller parece não melhorar a performance atlética, pelo menos nos testes que foram realizados no presente estudo. Por outro lado, a intensidade do protocolo do presente estudo pode não ter sido suficiente para induzir resultados ou para levar a resultados mais expressivos. O conhecimento anedótico, isso é, os resultados não científicos a respeito desse assunto, mostram que algumas pessoas gostam de utilizar o foam roller antes do treino, enquanto que outras não. Outro ponto a ser destacado é que a pressão aplicada no rolo pode ter variado de pessoa para pessoa. Não se tem como garantir que a pressão foi a mesma para todo mundo. E por último, sabendo que a variável tempo ela pode ser limitada para muitos praticantes, essas informações sobre o foam roller devem ser levadas em conta na hora do planejamento por técnicos e treinadores a fim de otimizar o treino dos seus clientes ou atletas. Bom, do artigo de hoje era isso. Ficou alguma dúvida? Tens alguma opinião diferente ou alguma referência que corrobora ou que discorda desses resultados? Se tiveres, deixa aqui nos comentários. Se tu ainda não é inscrito no Instagram, vai lá e te inscreve, porque é lá que ocorrem as batalhas de artigos. Pode sugerir temas para essas batalhas, que a gente coloca as enquetes lá no Instagram e depois a gente grava o resultado da enquete mais votada aqui no YouTube. Não te esquece de deixar um joinha pra gente, de te inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente posta toda semana. E por hoje é só. Um beijo da bruxa e até o próximo!